Um espaço voltado aos direitos, deveres, curiosidades e ao dia a dia do servidor civil e militar. Sempre de um jeito diferente e muito informativo. A você que nos acompanha, você que acompanha a gente nas grandes redes, nosso abraço, nosso carinho, que bom, satisfação estar de volta com você em mais um episódio, em mais um podcast do Escritório Márcio Moraes Advocacia. Podcast este voltado à defesa do servidor civil e militar, sempre tratando temas importantíssimos que fazem parte do dia a dia da vida do servidor civil e militar. Mas hoje, em específico, vamos estar falando sobre um tema que diz muito ao servidor militar, porque nós vamos falar sobre o sistema de proteção social dos militares. Sempre lembrando que existe uma lei, a Lei Federal 13.954 de 2019, que entrou em vigor no dia 17 de dezembro do mesmo ano, ou seja, 2019. Essa lei ela trata de uma norma geral da União que reestruturou a carreira militar e criou o sistema de proteção social dos militares. Ao longo, então, aí do nosso bate-papo, vamos falar sobre o que é o sistema de proteção social, por que foi elaborado esse sistema, quais os principais direitos previstos. O sistema de proteção já é existente aqui no Pará e também, quem sabe, algumas críticas, algo que precisa ser feito para aperfeiçoar, melhorar cada vez mais aí o que hoje a gente chama de lei de proteção, sistema de proteção social dos militares. Mais uma vez, doutor Márcio Moraes, seja bem-vindo ao nosso podcast. E que tema hoje, hein? Sistema de proteção social dos militares. Obrigado, Gesiel. Queria primeiramente cumprimentar todos os nossos clientes, informar que esse podcast ele é um podcast informativo que traz atualidades, informações, novidades, direitos, deveres alusivos aos servidores públicos, civis e também dos militares. E hoje a gente vai falar de um tema que ele diz respeito aos militares, que é o Sistema de Proteção Social, que foi criado pela Lei 13.954 de 2019. Mas que sistema é esse? Os clientes chegam aqui no escritório e perguntam: Doutor Márcio, o que é o Sistema de Proteção Social? E a gente vulgarmente fala que, a partir da Lei 13.954 de 2019, o militar não tem mais previdência, ele tem proteção social. E você vai entender hoje aqui o que está por trás dessa Lei 13.954, quais foram os direitos, as novidades que essa lei trouxe para a carreira militar. Eu sou Gesiel Lopes, este é o podcast do Escritório Márcio Moraes Advocacia. Hoje tratando sobre o tema Sistema de Proteção Social dos Militares. Lei 13.954/2019. Sistema de Proteção Social dos Militares. O que é esse sistema? Gesiel, o Sistema de Proteção Social é um conceito que foi trazido pela Lei 104 de 2019. É um conceito trazido pelo artigo 50A dessa lei federal, mas, resumidamente, é um marco regulatório dos direitos dos militares das Forças Armadas e das Forças Estaduais, PM e BM, que a partir da Lei Federal 13.954 de 2019, eles passaram a ser tratados como uma carreira nacional, uma carreira una, assim como ocorre, por exemplo, com a magistratura. Então, na magistratura nós temos os juízes estaduais, temos os juízes federais, o Ministério Público, a mesma coisa. Nós temos os promotores estaduais, os procuradores federais. Então, são carreiras nacionais. E a partir da Lei 13.954 de 2019, as forças federais e estaduais, elas são enxergadas como uma carreira única.
E o conceito que a Lei 13954 de 2019 trouxe é que o sistema de proteção social dos militares é um conjunto de direitos, de ações permanentes e interativas referentes à inatividade, remuneração, pensão, saúde e assistência, tanto para o militar quanto para as suas famílias. Então, esse marco regulatório ele prevê normas de remuneração, de pensão, saúde, inatividade e assistência social para os militares e para as suas famílias. Agora, por que, doutor, foi elaborado um sistema de proteção social para os militares? Entendemos que vários motivos ensejaram a criação desse sistema, mas nós podemos elencar alguns deles. Primeiramente, as estruturas militares elas precisam de sincronia, elas precisam de unidade em todo o país. E ao longo desses anos, essas últimas décadas principalmente, com várias reformas previdenciárias, cada estado legislou como bem entendeu. E isso gerou muitas deformidades na legislação, especialmente dos estados. E isso estava prejudicando a unidade da carreira militar. Então, essa heterogeneidade legislativa, ela era absurda. E quem perde com isso é a carreira e, em último caso, a sociedade. Então, era necessário um regime jurídico específico, distinto dos civis, que fosse reconhecido expressamente e claramente pela legislação. E lá no artigo 24E, parágrafo único da Lei Federal 13954 de 2019, agora ficou absolutamente claro, se é que existiam dúvidas, de que não se aplica aos militares dos estados, do Distrito Federal, dos territórios, a legislação dos regimes próprios de previdência dos servidores civis. Então, essa lei, ela reforçou claramente que o civil vai ter um regime jurídico e o militar vai ter outro regime jurídico. E essa lei Federal 13954 de 2019 é a Lei Geral da União, que é o marco zero, vamos dizer assim, a partir dessa nova leitura da regulamentação dos militares. Agora, doutor, o senhor falou sobre a questão aí dos regimes, jurídicos, essa distinção. Por que essa distinção entre os regimes jurídicos? Bem, existe uma distinção que decorre de vários fatores da carreira militar. Então, por exemplo, o militar ele está sujeito permanentemente ao risco de vida. O militar ele está sujeito a preceitos rígidos de disciplina, de hierarquia. Por exemplo, o militar ele não ganha a dedicação exclusiva. Por quê? Porque a dedicação exclusiva é inerente à carreira militar. Podemos citar também a questão da disponibilidade permanente. O militar ele precisa estar o tempo todo à disposição quando for chamado ao serviço. A mobilidade geográfica também podemos citar. O militar pode ser chamado a servir em qualquer cidade, em qualquer município aqui do estado do Pará. O militar ele é nômade, O militar estadual e o federal em qualquer lugar do Brasil, Então isso tem diversas implicações. O militar ele tem muitas restrições de direitos. Por exemplo, ele não pode participar de atividades políticas, ele não pode se sindicalizar, ele não pode fazer greve e muitas outras peculiaridades. Então, eu queria destacar aqui, por exemplo, a questão da mobilidade permanente. O militar ele pode ser movimentado compulsoriamente em qualquer época do ano. E qual é a consequência disso para a família, por exemplo? Dificuldade de formação do patrimônio. O militar não consegue construir um patrimônio. E o que dizer da educação dos filhos?
o filho que um ano estuda numa escola, no outro ano estuda na outra escola, e assim sucessivamente. Uma outra consequência danosa é que essa mobilidade do militar acaba dificultando o cônjuge ou a cônjuge de conseguir emprego, de conseguir trabalho e ajudar na renda familiar. Outro ponto também que podemos destacar é que os militares eles não usufruem de uma série de direitos trabalhistas de caráter universal. O militar não ganha hora extra, o militar não tem FGTS. Isso é necessário, isso é preciso para que a carreira flua, para que o militar esteja sempre de prontidão para um chamamento do Estado. Outro ponto que distingue a carreira militar é que o militar ele não se aposenta, ele é transferido para a reserva remunerada. Ou seja, ele mantém um vínculo permanente com a profissão. Mas para mim, o mais grave de todos é que o militar, onde quer que ele esteja, ele tem o dever legal de agir. Isso coloca o militar em permanente estado de alerta. Então você imagina, por exemplo, um militar ao longo de várias décadas, de vários anos, em estado de alerta, com o dever de agir. Isso traz altos índices de estresse, depressão, suicídio, alcoolismo, doença cardiovascular. Então, depois de décadas, não há outra alternativa. Ele adoece. E ele adoece por conta desses componentes somáticos que abreviam a vida do militar e arrastam todas as suas famílias, que também sofrem as consequências. E como é que eu vou tratar essa família do militar? É exatamente aqui que entra o conceito da proteção social. Como é que eu vou tratar essa família? Com a proteção social. É simples. São esses direitos alusivos à remuneração, à pensão, inatividade, saúde e assistência. É isso que é a proteção social. Quais os principais direitos, então, previstos aí para no sistema de proteção social? A gente sabe que existem vários direitos, mas quais esses principais a serem destacados? Bem, a legislação 13954 de 2019, ela trouxe vários dispositivos importantes para a carreira militar. E vamos citar aqui apenas os mais importantes. Primeiro, a simetria com as Forças Armadas. Então, a partir de agora, sempre que houver uma alteração nas regras dos militares das Forças Armadas, as normas gerais de inatividade e pensão militar também serão estendidas aos militares dos estados, por conta da simetria, por conta da carreira una, da carreira nacional, que será a partir de agora a carreira militar. Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante é a unidade de tratamento jurídico. Como vai ser uma carreira nacional a partir de agora, vista dessa forma pela administração pública, pelo poder judiciário, pelo poder executivo, isso vai trazer mais segurança jurídica. E ao longo do tempo, as leis estaduais, que estavam tão heterogêneas, tão dissonantes, elas vão compatibilizar-se com as leis federais. E ao final, quem vai ganhar com isso é a carreira militar e é a sociedade. Além disso, posso destacar também um outro aspecto importantíssimo, é que o militar ele não está sujeito ao regime previdenciário comum. O que significa isso? É que, a partir desta lei, é equivocado eu falar que o militar ele tem previdência social. Não, o militar ele tem proteção social. Isso aí é uma nomenclatura, é uma diferença tênue, mas que é muito importante, no sentido de reforçar que são regimes jurídicos distintos. Então, o militar ele não tem previdência, ele tem proteção social. E qual é a diferença prática disso? Aí já entra um outro ponto também muito importante, que é o sistema retributivo. O que é o sistema retributivo? Significa o quê? Os trabalhadores, em geral, fazem parte de um sistema que ele é
contributivo. O que é o regime contributivo? A aposentadoria de um trabalhador civil, ela é calculada com base em todas as contribuições que foram feitas para a Previdência Social ao longo de vários anos e décadas de trabalho. E aí, ao final disso, se faz o cálculo de acordo com as contribuições que foram revertidas ao sistema previdenciário e é calculado o valor da aposentadoria. Esse é o sistema contributivo. Para os militares, a legislação previu um sistema retributivo. O que significa o sistema retributivo? Que essas contribuições que foram feitas para o sistema ao longo de vários anos, elas são irrelevantes para o militar. Então, por quê? Essa contribuição ela é apenas acessória. Ela não tem natureza contributiva, ou seja, ela não é um elemento estruturante desse regime. Então, por exemplo, o militar, na hora do cálculo dos seus proventos de inatividade, é irrelevante o que ele contribuiu ao longo do tempo. Ele vai sair ganhando a mesma coisa que ele ganhava em atividade. Ou seja, falamos então sobre o sistema retributivo e contributivo. E a paridade e integralidade desses proventos, o senhor vê que existe essa paridade, essa integralidade desses proventos? Gesiel, sem dúvida. E esse foi um dos pontos mais importantes da Lei Federal 13.954, que é a garantia da paridade e integralidade ao militar e à pensão militar também. O que significa isso? É que será garantido ao militar, ao ser transferido para a reserva ou reforma, o mesmo padrão remuneratório que ele possuía quando em atividade. Ou seja, ele sai ganhando pelo menos a mesma coisa que ele ganhava em atividade. Isso significa a integralidade. E a paridade? O que significa? Significa que, eventualmente, algum direito remuneratório que seja concedido aos militares da ativa, automaticamente será revista a remuneração do militar inativo. Essa é a paridade. Esse direito ele é previsto tanto para o militar em si, que vai ser transferido para a reserva remunerada ou reforma, bem como para a pensionista do militar. Então, quando o militar fechar os olhos, a pensionista ela vai estar exatamente com as mesmas garantias que o militar detinha também, que é a paridade e a integralidade. Isso é um conforto, isso é uma tranquilidade para o militar, sabendo que a sua família vai ter o mesmo padrão remuneratório que ele tinha enquanto vivo. Então, esse é um ponto, sem dúvida, dos mais importantes da Lei Federal 13.954. E nós temos também outros pontos importantes, como, por exemplo, as coberturas, as incapacidades do militar, as mazelas que ele eventualmente sofra na sua saúde ao longo da sua carreira militar vão estar cobertas pelo Estado, bem como o acesso à saúde e o acesso à assistência social para o militar e para sua família também estão contempladas como elemento estruturante da Lei Federal 13.954 de 2019 e da própria lei estadual que regulamentou e criou o sistema de proteção social aqui no estado do Pará. Agora, eu gostaria de aproveitar, doutor, e falar também sobre uma sigla que a gente ouve e pouca gente tem a oportunidade de realmente saber o que significa. VPNI. Em que se consiste a sigla VPNI? Bem, como dito anteriormente, a Lei Federal 13.954 é uma norma geral da União que trouxe as premissas gerais aplicáveis à carreira militar, que agora passa a ser uma carreira nacional. Evidentemente que os estados vão ter que se adequar a essa norma geral da União. E nesse movimento de adequação, pode eventualmente haver alguma perda remuneratória para os militares dos estados. Então, o que o legislador garantiu? Garantiu que, no caso
se o militar experimentar alguma redução na sua remuneração bruta em decorrência da aplicação do sistema de proteção social, essa diferença, essa perda que ele teve, será compensada através de uma vantagem, que é justamente a VPNI, que significa vantagem pessoal nominalmente identificável. Então, o legislador quis garantir que o militar não vai ter nenhum tipo de perda com a implementação do sistema de proteção social nacionalmente, em todo o Brasil. Tá? E por fim, um outro ponto para mim que é muito importante do sistema de proteção social, estabelecido pela Lei Federal 13954 de 2019, é um reforço legislativo quanto à distinção dos regimes jurídicos. Então, agora não há mais nenhuma dúvida de que ao militar se aplica um regime jurídico e ao civil se aplica outro regime jurídico. E isso agora vai ter que ser respeitado por todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, porque infelizmente a gente vê no dia a dia uma tendência de querer misturar as coisas, de querer dar o famoso jeitinho brasileiro, né, para, infelizmente, quando vai se tratar de alguma perda, de algum benefício, alguma coisa aos militares. Então, essa lei ela veio para acabar com essa distinção. O que for de militar será estabelecido no seu regime e a mesma coisa em relação ao civil. E como dito anteriormente, o militar não é melhor que ninguém. Ele só tem as suas particularidades da sua profissão. E todos têm que ser tratados de forma desigual na medida da sua desigualdade. Essa é a compreensão atual do princípio da isonomia. Tá certo, você está acompanhando mais um podcast do escritório Márcio Moraes Advocacia. Sistema de proteção social dos militares é o tema de hoje. Esse sistema já presente no estado do Pará, já foi implantado no Pará, doutor? Sim, Gesiel. Ano passado, em 2021, precisamente em dezembro, o estado do Pará ele editou a Lei Complementar Estadual 142 de 2021, que instituiu o sistema de proteção social aqui no âmbito do estado do Pará, né? O qual estão sujeitos os militares e bombeiros e pensionistas. Então, assim, em todo o Brasil, pelo fato da Lei Federal 13954 de 2019 ser uma norma geral, os estados vão ter que fazer as suas normas estaduais, disciplinando as particularidades locais, que deverá estar em sintonia com a legislação federal, alcançando uma homogeneidade maior em todo o Brasil em relação ao regime jurídico dos militares. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, para aperfeiçoar cada vez mais, estamos falando aí de uma lei de 2019, mas aqui no estado do Pará há cerca de um ano. Há algumas críticas a serem feitas à lei estadual que instituiu o sistema de proteção social dos militares, no sentido de aperfeiçoar cada vez mais? Gesiel, há elogios e também há críticas, né? Então, assim, de um modo geral, em nossa análise, a lei estadual ela está em sintonia com a lei federal no que se refere às suas finalidades, aos seus princípios e aos seus elementos estruturantes. Entretanto, ao longo desses meses, né, esses primeiros meses da sua vigência, a gente detectou alguns pontos que talvez não tenham sido a melhor alternativa e a melhor opção para o legislador. Então, podemos destacar primeiramente que a gestão do sistema de proteção social, lá pelo artigo 22 da Lei Complementar 142 de 2021, a gestão do sistema ficou a cargo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, que agora passou a se chamar IGEPS, que significa Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social. Essa proteção social é justamente para se amoldar, para se adequar à Lei Federal 13954 de 2019, que estamos aqui conversando. Então,
O IGPREV ele já se adaptou à lei, já criou diretorias, departamentos específicos para os militares. Entretanto, me parece que a Lei Federal 13954 de 2019, ela vinculou os militares ao Tesouro Nacional, né? Os militares federais, ao Tesouro Nacional. Então, os militares estaduais, por paralelismo, deveriam estar sujeitos ao Tesouro Estadual. Ou seja, a própria Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, através dos seus comandantes gerais, é que deveriam gerir o sistema de proteção social e não o IGPREV ou IGEPS, né, a sua nova nomenclatura. Então, essa gestão do sistema de proteção social pelo IGEPS, o antigo IGPREV, nos leva a crer que ao longo do tempo haverá uma tendência, né, novamente uma inclinação de aproximar os regimes jurídicos entre civis e militares. Então essa é uma primeira crítica. E uma segunda ponderação em relação à lei foi a criação de um Conselho Estadual do Sistema de Proteção Social. Então, lá no artigo 22, combinado com o artigo 24 da Lei Complementar 142 de 2021, foi criado um conselho que vai estabelecer as diretrizes gerais e as decisões políticas aplicáveis ao sistema de proteção social dos militares. Então, na mesma linha da questão anterior, nós entendemos que a gestão do sistema não deveria competir a um conselho, mas sim aos comandantes. Foi retirado a independência funcional dos comandantes da PM e do bombeiro, que inclusive possuem status de secretário de Estado. Então, por que o sistema de proteção social vai ser gerido por um conselho de vários agentes públicos nomeados pelo governador? Então, me parece também que aqui não andou bem a lei nesse sentido. Podemos destacar também uma terceira crítica, a criação de um fundo contábil específico para o sistema de proteção social. Então, lá no artigo 47 da Lei Complementar Estadual 142, foi criado um fundo para o sistema de proteção social. É um fundo de natureza contábil, com a finalidade de prover os recursos para o pagamento dos benefícios relativos à inatividade e à pensão militar. Aqui é um ponto delicado, né, e que demonstra uma tendência do Poder Executivo de querer aproximar os regimes militar e civil. Para que haverá um fundo se ele não tem natureza contributiva, mas sim retributiva? Ou seja, a relação jurídica dos militares não é com o fundo, a relação jurídica dos militares é direta com o Tesouro Estadual. Não tem necessidade de um fundo. Então, infelizmente aqui, a gente não tem como deixar de suspeitar, né, que essa norma ela foi plantada aqui na lei para no futuro, certo? Ela disseminar alguma maldade aí contra a categoria, certo? E tentar induzir, quem sabe, uma futura contributividade do sistema de proteção social. E por fim, eu destacaria um ponto na Lei Complementar Estadual 142 de 2021, que para mim também não andou bem o legislador, que foi praticamente mais de 30 artigos da Lei Complementar 142 que dependem de uma regulamentação posterior por parte do Poder Executivo. Ou seja, nós temos uma lei que quase metade dela, para ser aplicada e respeitada, depende de uma regulamentação posterior. E quem é que tem essa responsabilidade de fazer esse decreto regulamentador ou algum outro ato normativo de natureza estadual? É a própria administração do Poder Executivo. Então, esse filme a gente já viu. O que significa? Significa que você confere
direitos numa lei, mas que esses direitos ficam condicionados a um requerimento, a uma regulamentação posterior. Ou seja, a lei ela é autoaplicável na parte que interessa, né? E na parte que não interessa para a administração pública, evidentemente a parte que vai reconhecer direitos, ela fica com a eficácia restrita a uma futura edição de um regulamento posterior. Está aí o caso do artigo 37, parágrafo único, que fala do duplo teto de isenção da contribuição previdenciária para aqueles que têm doença incapacitante, que é uma norma que está condicionada à edição de um regulamento e que até agora a administração pública não expediu o regulamento, impedindo assim a fruição e o exercício desse direito. Então, Gesiel, são algumas críticas que a gente lança aqui, nem todas são pré-ordenadas, né, ou há má fé, mas que infelizmente a gente não pode deixar de visualizar aqui algum prejuízo imediato ou futuro para a categoria em razão delas. Muito obrigado. Obrigado então, Dr. Márcio Moraes, em mais um podcast do escritório Márcio Moraes Advocacia. A gente fica por aqui neste episódio e vamos voltar com certeza com mais um episódio tratando sobre assuntos relacionados ao dia a dia do servidor civil e militar, sempre com o objetivo de esclarecer, informar, contribuir e participar para o bem-estar do servidor civil e militar e de todos aqueles que nos acompanham na grande rede, nas redes sociais do escritório Márcio Moraes Advocacia. Até o próximo episódio. O episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais, sempre com o foco voltado em defesa do servidor civil e militar. Até lá!